Sejam todos bem-vindos. O assunto de hoje é educação parental. Nós começamos esse assunto já... Bom, eu nunca deixei de tratar desse assunto, né? Mas é que agora eu venho numa sequência de conversas, reflexões, posts, lives sobre esse assunto, educação parental, por vários motivos. Porque muitos de vocês já são, né, educadores parentais e sabem da importância da gente sempre falar sobre isso. Alguns não são, mas pretendem se tornar, e alguns nem sabem do que se trata. Então, imaginando que eu tenho aqui um público diversificado, porque eu consigo identificar algumas pessoas que já fizeram curso comigo, mas tem alguns nomes aqui que eu não estou conhecendo, então talvez sejam pessoas novas no pedaço. Eu vou falar hoje sobre uma coisa muito básica e por isso que eu vou ser bem breve, tá? Não vai ser uma daquelas lives longas, não, vai ser bem breve, bem objetiva. Olha o título que nós escolhemos para o nosso encontro de hoje, para a nossa reflexão de hoje. Como comunicar com assertividade para os pais e também para o público em geral o trabalho do educador parental. E realmente essa é uma pergunta excelente, né? Por vários motivos. Primeiro, porque muita gente desconhece o que é o educador parental, o que o educador ou educadora parental fazem, que isso é uma profissão, a educação parental, né? O educador parental hoje é um profissional. Então, a gente precisa combinar um jeito, né, objetivo, claro, assertivo de explicar o que nós fazemos. E eu quero chamar a atenção que muitas pessoas falam que essa é uma profissão nova. Realmente, né, inclusive ela nem existe ainda uma regulamentação, não existe ainda um sindicato, uma associação, nada que regulamente a profissão. Então, nesse sentido, no Brasil, realmente ela é uma profissão nova. Agora, se a gente parar para pensar, existem relatos, eu achei relatos em textos, assim, da época de Aristóteles, gente, assim, da Grécia Antiga, falando sobre Plutarco, para ser mais exata, tá? Era um cara que falava sobre criação de filhos. E ele falava diretamente para os pais, falava diretamente para as mães, dando orientação. E é isso que o educador parental faz. Então, o que acontece nesses milhares, né, de décadas, nesses séculos todos? Sempre nós tivemos nas comunidades, nas diferentes comunidades, nas nossas diferentes sociedades, nos diferentes momentos históricos, independentemente de classe social, de contexto, de lugar, de região, de época, sempre tivemos pessoas que são aqueles profissionais que atuam com pais e mães. O que foi muito interessante é que novas profissões foram surgindo, né? Então, por exemplo, os médicos foram tendo as suas especialidades e hoje a gente tem o médico, o pediatra, que cuida diretamente das crianças. Nós temos um profissional também da área da saúde, que é o psicólogo ou a psicóloga, que trata tanto de adultos quanto de crianças, quanto de adolescentes. Nós temos profissionais da educação que lidam diretamente com pais e mães, e é muito interessante observar que faz parte do perfil desses profissionais que eu mencionei e muitos outros, tá? Se eu fizer a lista aqui, os pediatras naturalmente atendem os pais para falar sobre os filhos, sobre a saúde dos filhos. Tipicamente, tradicionalmente, saúde física, mas vocês sabem que hoje em dia eles falam muito mais e precisam ajudar os pais muito mais a resolver questões comportamentais, atitudinais, emocionais, até às vezes do que físicas. Nós estamos também, eu mencionei os psicólogos, e os psicólogos, mesmo quando estão tratando só de adultos, ontem mesmo eu estava com um grupo novo,
começando, e na conversa que nós tivemos, uma das pessoas se apresentou como uma psicóloga que só atende adultos. Aí ela comentou que muitas das questões que os adultos trazem, principalmente os casais, são questões relacionadas à criação dos filhos. Então isso acontece muito, e mesmo os psicólogos que atendem as crianças ou os adolescentes precisam dar algum tipo de orientação para os pais. Isso vale para outros profissionais, para fono, para nutricionista, para TO, mesmo os profissionais da educação, coordenadores, diretores de escola, orientadores de escola, que acabam precisando atender pais e mães. Muitas vezes os próprios professores são procurados pelos pais e mães que têm alguma dúvida de como lidar com alguma questão dos filhos, ou a escola percebe alguma dificuldade, alguma, enfim, necessidade de orientação, e aí são profissionais da educação que atuam com essa função de orientação parental, de educação parental. E isso sem mencionar, gente, eu não mencionei os pedagogos, os psicólogos, mas não mencionei os psicopedagogos. Esses, principalmente, também atuam tanto com as crianças, né, com os jovens, com os adolescentes, e também com os seus pais, que precisam sempre dar um relatório, um parecer da avaliação do trabalho que está sendo desenvolvido e tal. E nós temos também assistentes sociais, TOs. Então, como eu disse, durante muito tempo, no Brasil pelo menos, nós não usávamos essa expressão educação parental. A própria expressão criação de filhos também era pouco usada. E a própria outra expressão também que seria sinônimo de educação parental, que é parentalidade, também era muito pouco usada. Por quê? Essas expressões eram pouco utilizadas. Vamos refletir sobre isso. Principalmente porque existe uma crença que ainda, infelizmente, ainda persiste em uma grande parte da população brasileira, de que não é necessário pensar, refletir, planejar a criação dos filhos. O que você precisa fazer quando você vai ter filhos é cuidar dos exames, né, pré-natais, fazer todos os exames, fazer o acompanhamento médico da gestação, preparar o enxoval, o quarto, enfim, as condições para receber o bebê naquela casa, naquele lugar, e é isso. No máximo, assim, algumas famílias talvez um pouco mais que tem condições, tá? Vamos procurar aprender em algum curso ou com algum profissional, como trocar fralda, como dar banho no bebê, ou esse tipo de coisa. Mas até outro dia não existia a possibilidade de passar pela cabeça de uma mãe grávida, né, de um casal grávido, de falar assim, vamos fazer um curso sobre parentalidade. Vamos estudar sobre criação de filhos. Vamos refletir sobre como nós vamos educar os nossos filhos. Isso não fazia parte do repertório, né, da necessidade. Ao contrário, as pessoas até pensavam assim, nossa, se eu falar que eu preciso de um profissional que fale para mim, que me ajude com essa questão da parentalidade, da criação de filhos, é como se eu estivesse assinando um atestado de incapacidade. Quer dizer que eu não dou conta de fazer isso, que eu não estou fazendo bem o meu papel. Então, ainda tem gente que tem esse preconceito, né? Que é uma coisa absolutamente ignorante, tá? Desculpem, não tem outra palavra para isso. Porque todos nós que somos pais e mães sabemos que não é fácil. Gente, não é nada fácil. E que a gente vai errar pra caramba e que a gente pode errar menos, mesmo que a gente possa aprender com os nossos erros, a gente não quer errar tanto assim, né? A gente topa errar, tem alguns erros que são inevitáveis, que a gente só vai perceber que são erros mesmo depois que aconteceram, mas a gente pode não errar tanto e a gente pode ter e garantir relações mais harmoniosas, mais saudáveis entre nós e os nossos filhos, ou todas as pessoas envolvidas na criação dos filhos, se nós aprendermos, se nós tivermos alguns conteúdos que vão nos ajudar. Eu estou falando de matéria mesmo, conteúdo, assunto, sabe? Conhecimento. Conhecimento é
a solução para a grande maioria dos problemas. Quando a gente não sabe resolver um problema, quando a gente está no meio de um desafio, o que a gente faz? A gente não procura ajuda? A gente não pede ajuda para resolver o nosso problema? Por que a gente não faz isso em relação à criação dos filhos? Por que a gente acha que, olha, na minha profissão, eu precisei fazer esse curso técnico, eu precisei fazer essa graduação, eu tive até a possibilidade de fazer essa pós-graduação, eu fui aprender com essas pessoas, eu fui fazer estágio não sei aonde. Quer dizer, para o trabalho, né, para a questão, para a carreira, para nossa trajetória profissional, a gente faz tudo isso. A gente vai na escola, faz curso, estuda, compra livro, lê, se prepara, entra em sites, em tutoriais, aprende, conversa. Mas essa história de aprender, se dedicar, adquirir conhecimento, estratégias, conceitos, entender mais sobre parentalidade, tem ainda muita gente que acha que isso é desnecessário, que afinal nós nascemos com essa intuição, com essa sabedoria, com essa capacidade. Gente, é lógico que existe um tanto de humano, de natural, não vou dizer que a gente, inclusive na gravidez, o nosso corpo, e acho que até toda a nossa essência, né, se mobiliza para esse momento tão especial que é gestar e preparar o terreno para a chegada de um novo ser na família. Mas não é suficiente. Se a gente tiver orientação, se a gente tiver ajuda, do mesmo jeito que a gente quer fazer os exames todos que são importantes que sejam feitos, do mesmo jeito que a gente quer se programar em termos de ter né, as roupas, o enxoval adequado, a alimentação adequada, já tomar decisões em relação a parto, a não sei o quê, a gente precisa tomar outras decisões. E às vezes não sozinhos, com outras pessoas que estão compartilhando essa responsabilidade parental. Bom, e tudo isso foi uma introdução para dizer que é a partir da minha observação nesses últimos mais de 10 anos que eu atuo como educadora parental usando essa nomenclatura, mas eu posso dizer que são muito mais, a gente está falando aí de pelo menos 20 anos quase, já atuando com pais e mães, mas sem usar essa nomenclatura, porque é o que esses profissionais que eu mencionei, tanto da saúde quanto da educação, fazem. Eles já fazem o que o educador parental faz, que é atuar, portanto, basicamente eu acho que são duas coisas, que eu vou resumir em 2 verbos, 2 grandes ações. Educadores parentais profissionais acolhem pais e mães. Acolher significa ouvir, compreender, apoiar. Percebem? Então esse acolhimento é fundamental. Às vezes os pais e mães só precisam desse acolhimento. Só precisam de, quer dizer que isso é normal. Quer dizer que eu não tô fazendo nada assim, então, ufa, então isso é esperado mesmo. Então é assim mesmo. Sabe? É isso. Às vezes é só isso. Só que o bom educador parental, profissional, né, vai também orientar. Orientar pode também ser sinônimo de guiar, educar, informar, compartilhar conhecimento. Então, quando a gente fala assim, bom, afinal, né, o que o educador parental profissional faz? É um profissional que acolhe e orienta quem? Atenção, quem? Gente, pais e mães. Isso é muito importante de ficar claro, porque o educador parental atua exclusivamente com pais e mães. Um educador parental não vai atuar com alunos, com bebês, com crianças, com adolescentes, com professores. Não! Porque quem faz formação de professores é um formador. Quem dá aula para crianças ou adolescentes é um educador que fez algum curso, né, que te possibilitou fazer isso. Eu, por exemplo, lá no século passado, nos anos 80, fiz curso para me tornar professora formada
em crianças e crianças pequenas e depois em adolescentes. Então eu fiz vários cursos. Fiz o magistério com especialização em educação infantil e depois, então, habilitada para dar cursos para Fundamental 1, habilitada para dar cursos para educação infantil, habilitada para dar cursos de português e depois eu fiz outra faculdade de inglês para poder dar cursos para Fundamental 2 e médio. Então eu fui me preparando, que foi a licenciatura também, que fui me preparando para essa profissão. Depois eu fiz mestrado para poder dar curso na faculdade, que aliás eu dou na PUC de São Paulo desde 2006, não na graduação, são cursos de pós-graduação. Então veja, quando você faz toda uma trajetória profissional para aquilo, você pode atuar com aquele nicho, com aquele assunto. No caso do educador parental, um bom curso, uma boa formação, por isso que eu gosto de usar a palavra formação, que eu uso há décadas, desde 2006, para ser mais exata, eu uso a expressão formadora, né, que eu sou formadora e eu dou cursos de formação ou programas de formação, porque eu acho que quando você faz uma boa formação, esse profissional, o educador parental, vai fazer o seu verdadeiro papel, que é educar. E educar não é encher de informação, não é abrir a cabeça dos pais e dar lá a resposta mágica, dar o truque, ensinar receita infalível, dar ferramentas. Não, isso daí, gente, é o que os pais acham que eles vêm buscar isso. Mas é até muito interessante, eu quero chamar a atenção de vocês, que muitos pais vêm com uma pergunta, né, com umas perguntas assim de eu quero que os meus filhos se corrijam, eu quero corrigir os meus filhos. Só que não são essas as perguntas que a gente tem que, né? Então eu vou ler aqui algumas perguntas que eu separei assim, típicas dos pais e mães. Como eu faço para minha filha fazer o que eu quero que ela faça? Como eu faço para o meu filho não entender o não? Como eu faço para minha filha me escutar? Como eu me livro desse problema? Essas são as perguntas que os pais e mães vêm fazer pra gente. E a gente acolhe. Porque é natural que pais e mães façam essas perguntas. Só que a gente precisa orientá-los que as perguntas, né, mais eficazes são: como eu posso ajudar a minha filha a aprender habilidades como respeito, cooperação e resolução de problemas? Como eu posso ajudar o meu filho a se sentir capaz? Como eu posso ajudar a minha filha a desenvolver seu senso de aceitação e importância? Como eu posso mergulhar no mundo do meu filho e entender o processo de desenvolvimento dele? Percebem que está muito mais nas nossas mãos? Que nós, educadores parentais, vamos ajudar os pais e mães a desenvolverem habilidades para que eles, por sua vez, possam ajudar os seus próprios filhos a desenvolverem habilidades. Então, uma coisa que os educadores parentais profissionais que fizeram boas formações fazem, além de acolher, além de orientarem, são educadores, educam pais e mães, e exclusivamente pais e mães, não com mágica, não dizendo que esse é o único jeito, o jeito certo, não dando receitas, métodos infalíveis de siga esse passo a passo, mas compartilhando conhecimento. Compartilhando, né? Você tem um estudo, você fez uma formação, você tem uma experiência, uma bagagem, seja ela uma bagagem teórica quanto uma bagagem prática. Melhor ainda, o profissional ou a profissional que tem bagagem teórica e prática, e melhor ainda, porque você vai acolher, orientar, tanto com uma base teórica sólida, quanto com exemplos reais, práticos, baseados na sua experiência de vida profissional, pessoal, não sei. Então, quando a gente fala sobre comunicar com assertividade para os pais e para o público em geral o trabalho do educador parental, é estar preparado para essa ignorância de não saber que existem profissionais, existem bons cursos ou programas, né? No meu caso eu gosto de usar a palavra formação, tem gente que usa outras palavras, outros nomes, mas eu não posso falar de outros cursos que eu desconheço, né? Então eu falo do meu programa de formação, né? Ou dos cursos que eu dou, né? De formação de educação parental. E é lógico, gente, que esse profissional pode ser contratado
por uma instituição de ensino, por uma ONG, por uma empresa, por pais, pode ser com pais que contrataram. Então, que tipo de trabalho esses profissionais fazem? Eles podem oferecer cursos em formato de workshop, no formato online, no formato presencial. Eles podem oferecer palestras. Por isso que muitas vezes empresas contratam profissionais para falar com pais e mães, para orientar pais e mães, porque os seus colaboradores naquela empresa estão precisando dessa ajuda. Agora, por causa do Dia das Mães, né, é muito comum que empresas nos contratem, educadores parentais profissionais, para ir lá falar com seus funcionários. Nós também podemos ser contratados para atendimentos individuais. E como cada um vai chamar esses atendimentos individuais, que podem acontecer novamente, tanto no formato online quanto no formato presencial, cada um que sabe, gente. Tem gente que chama isso de orientação parental, tem gente que chama isso de coaching. Agora, eu acho muito inadequado você ficar inventando nomes, tá? Se a gente sabe que existe um grande movimento dentro do Brasil, existem grupos que estão se organizando, né? Inclusive da legislação em Brasília, nós já estamos, isso está transitando no Congresso, para que haja mesmo toda uma, vamos dizer assim, um reconhecimento, uma valorização dessa profissão e desse profissional. Então, eu insisto em utilizar a expressão educadora parental, coisa que eu não fazia no passado. Quando lá atrás, há décadas atrás, eu já organizava reuniões para pais e mães, eu já fazia atendimentos específicos de orientação para pais e mães. Quando eu comecei a atuar em diferentes situações, não só nas instituições que eu trabalhava como coordenadora, como diretora de escola, né, como profissional daquele assunto, que dominava aquele assunto e que estava ali compartilhando um conhecimento meu sobre aquilo, né, um conhecimento técnico, eu comecei a perceber em 2008, atenção, eu comecei a estudar abordagens socioemocionais e comecei a perceber o quanto eu precisava ampliar, porque até então eu fazia formação de professores e formação de coordenadores, gestores escolares. E eu percebi que não basta, eu já tinha feito muito, né, dado muita aula para os alunos, para as crianças, para os adolescentes, até para os bem pequenos também. Então eu comecei a perceber que faltava uma parte desse público, que eram os pais e mães. Porque não adiantava a gente estar caminhando e remando para um lado, né? Alunos, professores, todo mundo na escola para um lado e os pais remando para outro. Então aquela necessidade da educação parental começou na minha vida lá quando eu já era... Primeiro que comecei a estudar parentalidade quando eu estava grávida. Na verdade, até antes, quando eu conheci os meus enteados. Para vocês terem uma ideia, quando eu os conheci, eles tinham 1, 2, 3 anos. Hoje eles têm 31, 32, 33. Por isso que eu falo que são décadas. Há 30 anos eu estudo, já há 40 anos eu estou na área de educação. Há 30 anos eu estudo sobre criação de filhos. Na época, eu lembro claramente, eu assinei as 2 grandes revistas sobre parentalidade que existiam em português e comecei a ler livros em inglês porque existiam pouquíssimos em português, os poucos que existiam eram de ou pediatras ou psiquiatras que escreviam sobre criação de filhos, mas nem usavam essa expressão, né? E eu queria então insistir, né, e resumir aqui para vocês que uma forma de comunicar com assertividade, tanto para os pais quanto para o público em geral, o trabalho do educador parental é você ter essa clareza. Que não é vergonha nenhuma precisar, querer, buscar o trabalho de um educador parental. Esse é o primeiro passo. Segundo, esse profissional atua exclusivamente com pais e mães. Senão não se chama educador parental, gente. Você pode dar o nome que você quiser, chama do que você quiser, mas não é chamado uma coisa que é parental, que é um adjetivo relacionado a pai e mãe ou figuras parentais, se não é para pais e mães. Então, quem dá aula para adolescente não é educador parental, né? É um educador, ponto. Um educador que gosta e trabalha com adolescentes, mas não é um educador parental.
tá? Então, chamando bem a atenção desse ponto, que é importantíssimo. Existem, como eu disse, esse trabalho do educador parental pode se realizar de diferentes formatos, né? Cursos, palestras, atendimentos individuais e tal. E esse profissional pode divulgar o seu trabalho também de muitas formas. Pode ter um perfil, pode ter... Aliás, você encontra, felizmente hoje em dia, esse movimento no Brasil começou... Eu sei que eu particularmente, junto com algumas amigas aqui brasileiras, né, começamos um pequeno grupinho de estudos em 2008, 2009, já divulgando, já usando essa expressão. Em 2011, nós estávamos nos preparando, em 2012 nós já estávamos atuando, fazendo cursos e usando essa expressão como educadoras parentais certificadas, formadas. A gente ficou 4 anos se preparando para dar cursos, né, assim, dessa forma, para educadores parentais. Então já faz mais de uma década que eu uso essa expressão educadora parental, né? Eu confesso que no começo, como eu tinha feito curso de coaching profissional, eu usava a expressão coach. Então eu falava que eu era coach parental, né? Mas eu parei de usar essa expressão porque eu recebi esse certificado, no caso internacional, que vinha com a nomenclatura Parent Educator, que a gente traduziu como educadora parental, que é, né? Então, hoje em dia, muitos profissionais que fazem bons cursos de formação escrevem lá no seu perfil, nas suas mídias sociais, no seu site, no seu cartão, sou educadora parental. Sou educador parental. Então é assim que vocês identificam e cada um, lógico, tem o seu estilo, tem o seu jeito, tem a sua preferência. Existem educadores parentais que são exclusivamente, que fazem exclusivamente atendimento individual. E eu sei de educadores parentais que adoram dar palestras. E eu sei de educadores parentais que adoram promover cursos. Inclusive tem cursos online já específicos sobre assuntos específicos. Então essa é uma trajetória e esse é um dos grandes benefícios da profissão, gente. Poder escolher qual que é o caminho, qual que é o formato, qual que é o assunto, qual que é o público que você vai querer atuar. Você está interessado, sabe pouco sobre o assunto, quer saber mais? Mande as suas perguntas, suas questões, estou à disposição para responder tudo. E, no caso, se você já é educador ou educadora parental e mesmo assim está interessado em saber mais, porque às vezes acontece, né, de você não ter tido acesso a essas informações, eu também estou à disposição. Estou aqui procurando se tem eu estou vendo alguns elogios, comentários, obrigada aqui pelo carinho, estou vendo se tem alguma observação que alguém tenha feito e que eu tenha perdido aqui. Deixa eu ver. Porque eu confesso que eu não estava prestando atenção no que vocês estavam escrevendo. Olha, por exemplo, a Aline escreveu aqui: verdade, já ouvi uma crítica a um casal neste tema, porque eles foram procurar orientação. Olha só isso, gente. Como se não soubesse educar, né? Até parece. Aí olha aqui outra aqui, ó, a Yara. Hoje participei de uma reunião em que a dona da escola disse que precisa saber disciplinar com a vara da disciplina. Meu Deus, que horror. Foge dessa escola. Como assim, vara da disciplina? O que ela está querendo dizer? Que ela bate nos alunos da escola dela? Como assim, gente? Para essa pessoa entende disciplinar com o significado de punir, né? E a gente não tá falando disso. Eu, pelo menos, quem me conhece, quem não me conhece, talvez não saiba. Então, deixa eu deixar bem claro uma coisa para vocês. Todos que me conhecem sabem que eu vou defender uma educação respeitosa. Atenção, não punitiva e não permissiva. Portanto, ela é respeitosa com as crianças e com os adultos. É respeitosa com todo mundo. A gente vai respeitar as crianças no sentido de não ser violento, não ser agressivo, não ser punitivo, mas a gente também vai respeitar os adultos, é lógico, todas as pessoas envolvidas na situação, para que todos tenham direito à dignidade e ao respeito. Então é uma questão de
somos seres humanos e merecemos esse mesmo respeito. É isso, tá? Agora, existem formas e formas de fazer isso. A gente precisa orientar os nossos filhos, nós somos autoridade. Como que pais e mães, sendo autoridade, podem orientar, educar, sermos bons exemplos e principalmente desenvolvermos os nossos filhos, né, caráter, desenvolvermos habilidades de vida, desenvolvermos inteligência emocional, habilidades sociais, como nós podemos preparar. Olha que interessante que a Cíntia trouxe aqui, que ela faz isso com os filhos dela, que ela conversa com eles, né? Então, esse diálogo, essa conversa, a gente tem um jeito também de fazer, tá? É muito importante a gente refletir sobre isso, porque tem muita gente que vai pro extremo do não falo nada, não converso nada, só mando e só dou palmadas. E tem gente que acha que tem que ficar de blá blá blá, de conversinha, de blá nananana, né? Obrigada, Léo, pelo carinho de falar que eu sou uma referência da disciplina positiva. A Ivanilde falando que tem uma netinha que está sempre mal-humorada, que ela se expressa facilmente, que ela fica muito preocupada. Então, ela se estressa facilmente. Então, isso está acontecendo. Isso está acontecendo muito. Nunca nós tivemos, né, e isso certamente é o efeito da pandemia, tantas crianças com crises de ansiedade, de depressão. A gente não falava, não ouvia falar e não acontecia tantos casos de suicídio, gente, entre crianças, entre adolescentes. Isso é um absurdo, como a taxa de ansiedade, estresse, depressão, pânico, crises de pânico e até suicídio tem aumentado absurdamente, acontecido, e a gente fica preocupado mesmo, né? E temos que saber lidar com isso. Ai, que bom. Então é isso mesmo, trabalhar muito. Trabalho com ferramentas? Lógico que sim, a gente ensina ferramentas. Agora veja, não é nos cursos que a gente, né, quando a gente faz uma boa formação de educação parental, a gente prepara esses profissionais em todos os aspectos, porque tem algumas formações que são específicas de um assunto. Você faz o curso daquele assunto e depois você ensina aquele assunto para os pais e mães. Isso também é válido quando você quer se aprofundar em um assunto específico. Agora, eu estou falando aqui de uma formação mais profunda, mais ampla. Eu gosto de usar a expressão que eu uso no meu curso, que é a formação integral em educação parental, que é quando você orienta esse profissional. Primeiro passo, né, gente? O autoconhecimento. Então, é quando esse profissional entende o que é essa profissão, o que é esse profissional, o que você precisa, o que você já tem de habilidades, de competências, o que você precisa desenvolver, como você está. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento, é a autorreflexão, é a autoavaliação, é essa autoconsciência, para depois você conhecer profundamente mais sobre pais e famílias, para depois conhecer mais profundamente sobre filhos e desenvolvimento infanto-juvenil, para depois você poder desenvolver todas as competências que você precisa, técnicas, sociais, emocionais, para depois você aprender ferramentas, estratégias para lidar com os diferentes comportamentos desafiadores, para depois você conhecer todas as vertentes e possibilidades, ou pelo menos, se não todas, muitas das vertentes e possibilidades de assuntos da parentalidade que você pode abordar nos seus cursos ou atendimentos, tá? Então, isso tudo fica para outra hora. Hoje o meu objetivo era resumir, né? Até falei demais, que era como que a gente comunica com assertividade para os pais e para o público em geral o trabalho do educador parental, dizendo que é um profissional que acolhe, que orienta quem? Exclusivamente pais e mães. Que esse profissional pode atuar com cursos, com palestras, com atendimentos individuais, com rodas de conversa, com workshops, da formato online, no formato presencial. E que, felizmente, os que fazem boas formações já colocam, vocês encontram esses profissionais, porque a gente já coloca no nosso perfil, né, que nós somos educadores parentais com orgulho, porque é uma profissão que tem
muitos benefícios, mas eu vou falar mais dos benefícios, dos desafios, do passo a passo, outro dia, tá bom? Deixa eu ver aqui, me despedindo já. Usamos educação respeitosa. Meu filho chegou um dia do colégio dizendo que ficou sem recreio porque conversou com o coleguinha. Fui até lá e falei que castigar não é o correto de ser feito. É isso, Bianca, porque é complicado, né? Perdeu o recreio porque conversou com o coleguinha. A direção disse que funciona com bronca, se não se comportou de maneira correta, fica sem recreio. A gente tem muito que caminhar ainda, né? Muito que caminhar. Por isso que eu não abandonei a formação de professores. Eu continuo atuando fortemente na formação, né? São mais de 30 anos na formação de professores, profissionais da educação, gestores de escola. Porque a gente também precisa continuar trabalhando em como aplicar essa educação que seja respeitosa para todos, para as crianças, para os adultos, para todos envolvidos na situação, tá? Obrigada pelo carinho aqui, Ivanilde, pelos seus elogios e todos pela presença de todos, o interesse de vocês. Até a próxima!